E o ministro Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou nesta terça-feira que o presidente Jair Bolsonaro vazou dados que auxiliam a invasão do sistema eleitoral brasileiro. A declaração foi feita na primeira sessão da corte nesse ano. De acordo com Barroso, Bolsonaro também ajudou milícias e hackers com a atitude e declarou que faltam adjetivos para qualificar o caso. Tudo aqui é transparente, mas sem ingenuidades. Sempre lembrando que informações sigilosas que foram fornecidas à Polícia Federal para auxiliar uma investigação foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo que queiram tentar invadir nossos equipamentos. O presidente da República vazou. A estrutura interna da TI, do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos que tomar uma série de providências de reforço da segurança cibernética dos nossos sistemas para nos protegermos. Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos. O ministro também afirmou que as Big Techs que quiserem funcionar no país terão que se sujeitar à legislação brasileira e às autoridades. Apesar de não citar diretamente o Telegram, acredita-se que foi um recado direto ao aplicativo. A empresa ignorou um ofício enviado pela corte no fim do ano passado e agora corre o risco de ser impedida de funcionar no Brasil. Fiuza. Olha, o que nós temos falado aqui é a inversão de sinais, né? O Luiz Roberto Barroso é apenas um mensageiro desse projeto que se acha esperto, que se acha engenhoso, né? Vamos trocar os sinais, vamos fingir, né? Vamos eleger um inimigo perfeito, que é o presidente da República, e vamos fingir que ele é o autoritário, que ele é que instiga a divulgação de notícias falsas. Quando nós sabemos que está no TSE o local, né, a fonte de algumas das mais preocupantes informações equivocadas, né, divulgadas aí recentemente. Saiu do TSE, presidido pelo Luiz Roberto Barroso, a informação, a tese de que o sistema é invulnerável. Isso é mentira. Que o sistema é seguro, é perfeito. E daí veio justamente a informação de que o sistema tinha sido violado e que os invasores ficaram meses dentro do sistema. E o que faz o guardião desse processo? O que faz o presidente desse tribunal, que é eleitoral? Ele esclarece como o sistema foi violado, ele dá a informação conclusiva sobre o aprimoramento desse sistema para que isso não aconteça novamente. Não, ele ignora o fato suspeito, altamente suspeito, de que os arquivos que permitiriam a conclusão dessa investigação não só está vazando, como isso instiga novas invasões. Vocês entenderam até onde pode ir a disfarçatez? Até onde pode ir, né, a intenção de trocar os sinais? É claro que a vulnerabilidade, quem precisa responder por ela é o TSE, é o presidente do TSE, o Barroso, que sai
mas que deveria ter respondido a partir da constatação de que foi violado o sistema. Ele não respondeu. O tribunal que ele preside, na sua página oficial de rede social, divulgou fake news sobre a tese do voto auditável, dizendo que era volta à cédula de papel, contratou militantes partidários, oponentes ao presidente, para propagar esta mesma fake news de que o sistema é perfeito, esse que só existe no Brasil, no Butão, em Bangladesh. Então, é isso, uma autoridade confiando fortemente no seu discurso retórico que despista e distorce a realidade dos fatos. Augusto Nunes. O ministro Barroso diz que não encontra adjetivos para qualificar o presidente. Eu tenho adjetivos para qualificá-lo. Por exemplo, diante do que ele falou, eu posso chamá-lo de farsante. É um ministro farsante. Não estava sob sigilo o material divulgado pelo presidente. Ele sabe disso. Estava sob sigilo o que o Supremo divulgou sobre a Operação Lava Jato, as conversas entre procuradores e juízes. Estava sob sigilo o que apurou, o que inventou a CPI da Covid-19, que foi divulgado pelo Omar Aziz, pelo senador Omar Aziz, e o TSE, o Supremo Tribunal Federal, que entregou esse material, não puniu ninguém, não tomou nenhuma providência. Então, o ministro Barroso, ele está apostando, como lembrou o Guilherme, na corda esticada. Pois bem, eu tenho a informar o seguinte: o Supremo não está mais tão coeso quanto esteve até agora. Vários ministros estão incomodados aí com o que andam fazendo. O ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, o Barroso não pode ser levado a sério se a gente pensar aqui alguns episódios recentes. Ele convidou os clandestinos, os censores clandestinos do Sleeping Giants, para assessorá-lo na montagem do esquema eleitoral. Ele recorreu aos préstimos do estuprador João de Deus. Ele acreditou da inocência do Batiste. Isso é recente, o Brasil não esquece. Então, um ministro que tem isso aí na folha corrida não deve ser levado a sério quando se pronuncia, de maneira agressiva sobre o presidente da República, que defende ele, sim, a liberdade. Você, Zé? Olha, é uma fala que não corresponde à realidade. Em primeiro lugar, é um conflito com a lei. Um juiz, ele não pode, isso está na lei orgânica da magistratura, na LOMAN, antecipar a sua sentença. E o Luiz Roberto Barroso, ao fazer esse discurso, ele está, na verdade, já antecipando a sentença que ele dará quando aquele inquérito esquisito, chegar às mãos dele no Supremo Tribunal Federal. Nesse inquérito, que foi concluído sem aquele depoimento exigido e tal do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, e graças a Deus que ele não foi, porque seria pequenar a presidência da República, e o presidente Bolsonaro não é disso, ele não foi prestar o depoimento. Então, aquele processo foi entregue no Supremo e vai passar pelo julgamento do plenário. E Luiz Roberto Barroso está dizendo ali nesse discurso o que dirá no voto dele, ou seja, de condenação ao presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, só por isso já seria uma ilegalidade, uma agressão à lei orgânica da magistratura, Por outro lado, se referir a um presidente da República nesse tom seria muito próprio para o líder dos partidos de oposição aqui, nesse plenário da Câmara dos Deputados. Mas saindo
de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral pesa e pesa de forma negativa. Por outro lado, não é verdade que o presidente tenha divulgado senhas, algoritmos, detalhes do Tribunal Superior Eleitoral que teriam sido colocados à disposição da Polícia Federal para investigação. Foi isso que quis dizer o ministro Luiz Roberto Barroso, que o presidente divulgou dados sigilosos que foram colocados à disposição da Polícia Federal na investigação e que esses dados, ou seja, algoritmos, senhas, facilitariam a ação de milícias digital. Isso não é verdade. Nós já dissemos aqui mais de uma vez, o Augusto está certo, não se trata de produto sigiloso. Essas informações e esse inquérito, isso foi para a comissão especial da Câmara dos Deputados que analisou aquela emenda do voto com a máquina, com uma impressora, né? O voto no papel. É exatamente isso. E foi um pedido da comissão, a Polícia Federal mandou, lá na comissão especial esse inquérito foi discutido, foi publicado, está nos anais da comissão e não houve um pedido de sigilo. Eu tenho experiência aqui no Congresso Nacional de lidar com esse tipo de documento. É diferente. Eles chegam, o presidente da comissão tem que assinar um termo, né, se responsabilizando pelo sigilo. Eles vêm em um envelope lacrado, com carimbo e com um adesivo de sigiloso, né? E aí o responsável entrega cópia dos documentos e vai embora com todas as garantias. Porque o Congresso, nem CPI, que é a maior autoridade do Congresso fora de legislação, que tem ali poderes do judiciário e de procuradores, porque pode mandar prender, pode abrir sigilo e tal, nem a CPI tem o poder de abrir o sigilo, mas de transferir o sigilo. Transfere o sigilo para a CPI. E uma comissão não tem esse poder. Então, se a delegada da Polícia Federal que investigava esse assunto mandou para a Comissão Especial da Câmara, abriu o sigilo, né? Então, esta é a realidade. E olha, eu tenho insistido aqui, o caminho do presidente Jair Bolsonaro pelo lado jurídico está piorando. Pela tomada do Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal recrudescendo e, inclusive, nova presidência da OAB aqui em Brasília. Para fecharmos, Cris. Olha, eu queria trazer mais uns detalhes que já foram repassados aqui para nós e para a nossa audiência na segunda-feira, numa entrevista que a gente fez com o deputado Felipe Barros, que era o relator da PEC do voto impresso, justamente a respeito dessa questão aí que todos vocês já trataram, mas é importante ressaltar, não havia sigilo sobre o inquérito que investigava a invasão hacker no TSE. O deputado Felipe Barros publicou no Twitter, quem não leu depois eu recomendo procurar lá no perfil dele no Twitter, mas eu vou ler alguns trechos aqui que eu acho importante a gente relembrar. Ele também disse na entrevista do Pingos, além de esclarecer que o requerimento de informações pedindo para a Polícia Federal revelar o que havia em termos de investigação a respeito do TSE foi aprovado por unanimidade na Comissão Especial do Voto Impresso. Então, não foi ele, deputado Felipe Barros, ou relator da PEC do voto impresso, que pediu por conta própria, não. Foi aprovado por unanimidade na comissão. E assim foi pedido para a Polícia Federal. A Polícia Federal mandou os documentos porque não havia sigilo. E como não havia sigilo e eles acharam de extrema importância, eles encaminharam para o presidente Arthur Lira da Câmara com o pedido de que todos os 513 parlamentares tivessem conhecimento do teor, porque acharam gravíssimo o fato de haver uma investigação da Polícia Federal sobre ataque hacker ao TSE. Não havia qualquer restrição em relação ao conteúdo que foi enviado para a comissão especial e por isso foi feito esse encaminhamento. Aí ele fala o seguinte, os fatos narrados no inquérito da Polícia Federal pelos próprios funcionários e dirigentes do TSE e repetidos por mim na live com o presidente da República são de extrema gravidade. A investigação da Polícia Federal sobre a invasão hacker no ano eleitoral não chegou a qualquer conclusão. Isso a delegada
pessoalmente escolhida sem qualquer processo seletivo interno da PF e sem conhecimento técnico das áreas de computação, nos esclareceu. Como o TSE, que possui membros do STF como supremos mandatários, e a Polícia Federal sequer conseguiram descobrir os autores do ataque hacker aos sistemas da Justiça Eleitoral brasileira por meses em ano eleitoral. As perguntas permanecem. E aí o deputado descreve aqui várias perguntas, por isso que eu recomendo a nossa audiência depois procurar lá. Aí ele fala: o TSE quer ser imune a críticas e isso é intolerável. Querem transformar as urnas eletrônicas em objeto sacrossanto, elevando o nosso ultrapassado e vulnerável, e quem diz isso é a ciência da computação, o nosso ultrapassado e vulnerável sistema eleitoral ao status de cláusula pétrea. E aí ele segue com alguns comentários aqui, mais para frente ele lembra que o ministro Celso de Mello, que se aposentou recentemente, em recente decisão, ao dar publicidade à reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020, aquela fatídica, né, em que o ex-ministro Moro estava ali sendo cobrado pelo presidente da República por não se posicionar em relação a abuso de autoridades cometidos por prefeitos e governadores que estavam prendendo pessoas inocentes na rua. Naquela reunião, quando liberou a divulgação daquela reunião, do vídeo daquela reunião, o ministro escreveu o seguinte, abre aspas, já vou concluir, mas é importante. Há que se ter presente que o novo Estatuto Político Brasileiro, que rejeita o poder que oculta e não tolera o poder que se oculta, consagrou a publicidade dos atos e das atividades estatais como valor constitucional a ser observado, inscrevendo-a em face de sua alta significação na própria Declaração de Direitos e Garantias Fundamentais reconhecidos e assegurados pela Constituição da República aos cidadãos em geral. O que o ministro Celso de Mello quis dizer aqui? Libera o vídeo da reunião ministerial e deixa o povo inteiro saber o que se passa nos bastidores do poder, porque o povo que tem o poder, sim, nas mãos, é ele que governa através dos seus representantes, tem o direito de saber de publicidade à reunião. E agora, um outro poder constituído de outra forma, não eleito diretamente, está querendo esconder. Então, é essa toda a questão que vem. Aí, só para finalizar, Vitor, faltam, para usar as palavras do Barroso, né? Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de esconder o que se passa nos porões do TSE.